Vamos lá, baixando a tela, deixa eu voltar aqui, puxar a minha telinha para cá e abaixar mais um pouquinho a telinha aqui. Opa, muito, né? Vamos lá. Garanto a você que compete a ela, pelo menos a meu ver, tomar providências para resolver o caso. Pronto, fiz a questão. Ah, mole assim, né? Tá bom, e agora? O que é com crase e o que é sem crase? Vamos lá, garanto a você, com crase ou sem? Pronome de tratamento, né? Você, vão utilizar? Vão utilizar, desde que o pronome de tratamento seja dona, senhora, senhorita ou madame. Então são exceções, porque pronome de tratamento não utilizamos acento indicativo de crase antes de pronome de tratamento, a não ser com essas exceções que eu acabei de falar, ok? Madame, dona, senhora e senhorita. Então, garanto a você sem crase. Que compete a ela, aí fica fácil, né? Ela, a palavrinha feminina, vou colocar crase? Não vou colocar, porque antes de pronome pessoal não utiliza crase. O pronome pessoal, ela, admite o artigo a antes. Não admite, né? Ela está cansada. Ela está cansada? Tá vendo? Não admite. O que compete a alguém, nossa preposição. Mas ela não admite o artigo a. Então, não vai ter como haver a junção do a preposição, que vem do verbo competir, com o a artigo. Se não há essa junção, não colocaremos o acento indicativo de crase, mesmo a palavrinha ali, ela sendo a palavra mais feminina que existe. Tranquilo? Pois ela não admite o artigo a. Então, sem crase. Pelo menos, a meu ver. E aí? Meu é o quê? Isso, pronome possessivo masculino. Admite o artigo a? Não admite o artigo a, então não tem como ter junção, não tem como ter crase. Então, pelo menos, a meu ver, vai ser somente o a preposição. Tranquilo? Sem crase também. O que vai dar para nós? Letra? Isso, garoto. Isso, garota. Letra A. Todos sem crase. Todos os traços ali que nós completamos ficarão sem o acento indicativo da crase, que é o acento grave. Fechou? Show de bola. Letra A. Vamos lá. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui a tela. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. Então, vou dar 20 segundos para vocês. Lembrando ali, ó, colocou uns azinhos diferentes ali para nós, né? Ok, presta atenção. Tá fácil, né? Esse daí tá fácil, não vem não? Vem não que tá fácil. Lá da nossa ortografia, a história do passado, quem pegou o bizu pegou, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase. Há anos, a ecologia alerta, então há anos. Tem como ser aquele azinho ali sem nada? Não, né? Porque quer dizer o quê? Faz anos. Isso. Faz anos. Tempo decorrido. No passado. Então, o nosso A que utilizaremos será o A do passado, o A da história. E história é com H. Então, há anos. A com H. Tranquilo? Mesma coisa que faz anos. Aí, logo de cara. Já ficamos entre B e D. Tá vendo? Com bizu lá do passado da história, o H da história do passado. Show? Há anos, a ecologia alerta. Quem que está alertando? A ecologia. Então, o nosso Azinho ali somente é o quê? Isso, nosso artigo A. Sem crase, com toda certeza. Não tem nenhuma junção de preposição ali. A ecologia, se fosse ali ecologista no lugar de ecologia, ou ecologista alerta, ok? Mas é feminino, então, nosso artigo A. A ecologia alerta.
quem se interessar, opa, nosso pronome quem, antes do pronome quem, não colocaremos o acento indicativo de crase. Então, sem crase. Alerta a quem se interessar que, às vezes, ou seja, não são todas as vezes, às vezes, nossa locução adverbial feminina, às vezes, com crase, a ganância é um risco para a cidade. O que é um risco para a cidade? A ganância. Ou seja, apenas o nosso artigo. Então, sem crase novamente. O que vai dar para nós aí? A com H, A sem crase. Então, ainda continuamos entre B e D. O próximo, a quem sem crase. Antes do quem, letra B. Resposta correta, então, letra B, de bosque. Fechou? Então, vamos ao próximo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes orações. Então, vamos lá, 20 segundos para vocês. Fizeram? Ok, espera, mais 5 segundos. Vamos lá? Então vamos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das seguintes opções. Preciso falar acerca de 3.000 operários. Lembra lá? Do nosso acerca, aproximadamente. Isso, para aproximadamente 3.000 operários. Então, nosso A sem crase, ok? Por que sem crase, pessoal? Porque, olha só, eu não vou conseguir proferir dessa forma. Preciso falar para a cerca de 3.000 operários. Para a, não. Somente para cerca de 3.000 operários. Aqui, nós utilizaremos somente, faremos a troca da preposição a pela preposição para. Se coubesse para a, aí eu teria que colocar a crase. Porque tem um bisuzinho assim, ó, que fala: se utilizo ao, para a ou da, crase a. Ok? Só que ali eu vou colocar somente a preposição para cerca de 3.000 operários. Então, somente a preposição a. Tranquilo? Sem crase. Daqui a alguns anos, tudo estará mudado. Lembra lá do A do futuro? O A do futuro ainda vai acontecer, então é o A do amanhã. E amanhã é com H, sem H, o que é? Isso é A sem H, porque é o A do futuro, o A do amanhã. E é sem crase porque está falando ali para nós que são alguns anos, masculino. Então, por enquanto, os dois sem crase. Há dias está desaparecido. Há dias está desaparecido. Lá no passado, faz dias que ele está ou ela está Não, no caso ele é ele mesmo. Faz dias que ele está desaparecido. Nosso H da história, que é sinônimo do verbo faz, indicando o tempo decorrido, lá no passado. Então, A com H. Vindos de locais distantes, todos chegaram a tempo. Opa, chegaram a tempo. Com crase? Não, né? Tempo é palavra masculina, então sem crase, somente a preposição a. Chegaram a tempo. A reunião. Opa, chegaram a tempo para a reunião, ou a reunião com crase. Então, na reunião teremos crase porque posso substituir por para a tranquilamente ali e vai caber a nossa junção.
Da preposição mais do artigo. Preposição que vem do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Reunião, palavra feminina que admite o artigo a. A reunião acabou. Então, chegaram à reunião com crase. Tranquilo? O que vai dar para nós aí? Preciso falar há cerca de 3.000 operários, 100. Daqui a alguns 100, lá do futuro. Letra... Ih, já pegou, né? Ih, já acertamos, então, né? Só nas duas primeiras já acertaríamos. Letra A, resposta correta. Próxima questão. Nossa, que monte! Que monte! Eu vou dar 30 segundos para vocês. Várias regrinhas. Antepenúltima questão, hein? Vamos acertá-la. Vamos mostrar que aprendemos as regrinhas de crase. Cinco segundos. Podemos? Então vamos lá. Assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Quando se aproximava a tarde, locução adverbial feminina à tarde ali? Não, né? Quem se aproximava? À tarde. Ela é que se aproximava. Então ali, ó, é o sujeito, e não tem sujeito preposicionado. Porque quem se aproximava era a tarde, o dia, a noite. Olha só. Então, sem crase. Logo, se fosse assim, ela chegou à tarde. Opa, uma pessoa, ela chegou à tarde, chegou à noite. Aí sim seria a nossa locução adverbial feminina, de tempo. Tranquilo? Agora, à tarde aqui é o sujeito do verbo se aproximar. E sujeito não tem preposição, tranquilo? Então aqui não caberá a preposição por não ser a nossa locução adverbial feminina de tempo. Sem crase, o primeiro. Já eliminamos o quê? Eliminamos alguma coisa? Já eliminamos letra B e letra D, logo de cara. Logo depois do almoço, a moça largava. Quem que largava? A moça. Sem crase, né? Sujeito do verbo largar. Opa, então vamos lá. Letra... Ih, eliminamos mais ninguém, né? Letra A, letra C e letra E continuam no páreo. Vamos lá. A moça largava as roupas secando. Largava o quê? As roupas. Complementou o sentido do verbo largar. Quem larga, larga alguma coisa. Ou seja, não pede preposição. Então é sem crase. Tranquilo? Já foi mais uma. Letra A já caiu por terra. Tranquilo? Ficamos entre B, ou melhor, entre C e E. Continuando. Largava as roupas secando para as 5 horas, ok? Então, com crase. Voltar com o ombro entulhado à casa. Especificou a casa? Não especificou. Já que não especificou, nós temos o quê? Isso, sem crase. Palavrinha casa sem especificação é sem crase. Direto a engoma. Opa, locução adverbial feminina aí. A engoma com crase. A ferro de carvão. Locução adverbial de instrumento, ok? Sem crase. Então, o que vai dar para nós aí? A última é sem crase, tínhamos ficado entre a C e a E. Ah, mas na E a última tem crase. Então, resposta correta, letra E. Fechou? Vamos à penúltima questão. Deixa eu tirar minha telinha na frente aqui. Pronto. Questão de número 29.
A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é... Vamos lá, 20 segundos para vocês. Não, 30. As orações são um pouquinho maiores. 30 segundos. Opa, tem regrinha nova aí. Tem regrinha nova. Já vamos falar de regrinha nova. Espero que vocês acertem essa questão, hein? Questão que eles adoram, tanto na aeronáutica, porque tem algumas regrinhas aí que eles gostam de colocar na aeronáutica, quanto na ESA, quanto na SP7. A Epicar também gosta do tipo... Na verdade, né, todos os concursos adoram questões de crase. E tem algumas bancas ali que elas já sabem até mais ou menos, não, eu gosto desse tipo de questão de crase aqui, dessa regrinha. Tem algumas bancas que colocam algumas regrinhas ali quase que certas. Por isso que eu trouxe essa questão aqui, ó. Em cada oração tem uma regrinha de uma das nossas bancas aí que eles mais gostam. Vamos lá? Então vamos. A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é... Rabisquei o não aí, tá? Tais informações são iguais às que recebi ontem. Então, colocou ali antes do pronome relativo que. Cabe? Cabe, né? Porque tais informações são iguais às informações que recebi ontem. Olha só, o que é igual a. Então, vai caber a crase porque está implícita ali a palavra informações. Tranquilo? Iguais às informações as quais recebi ontem. Tá perfeito? Pedi uma caneta semelhante à sua. Pronome possessivo feminino. Pode ser facultativo? Pode ser facultativo, mas não nessa situação. Nessa situação aqui, obrigatoriamente com crase. Por quê? Ele é um pronome substantivo possessivo feminino. Substantivo por quê, pessoal? Porque ele substitui o substantivo. Porque, para ele estar acompanhando o substantivo, ele seria um pronome adjetivo possessivo feminino. Aí tem que ficar assim. Perdi uma caneta semelhante à sua caneta. Aí tanto faz se você colocar ou não acento indicativo de crase. Porque o pronome sua estaria acompanhando o substantivo caneta. Só que aqui ele não acompanha, ele substitui. Então, obrigatoriamente com crase. Ok? Está correto também. Letra C. A construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Perfeito. Porque quem obedece, obedece a preposição. Especificações, palavra feminina que admite o artigo as. Então, com crase. Muito cuidado, tá? Obedeci ao meu pai. Errado. Obedeci ao meu pai. Porque quem obedece, obedece a. Obedeci o regulamento. Errado. Obedeci ao regulamento. Tranquilo? Obedeci às regras. Com crase. Porque quem obedece, obedece a e regras é feminino. Próximo, letra D. O remédio devia ser ingerido gota a gota e não de uma vez só. Palavras repetidas, mesmo sendo femininas, face a face, gota a gota, frente a frente, sem crase. Regra é regra, a regra é clara, ok? Então, não procede na letra D. Na E, não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. E, pessoal, não está errada, não? A essa operação teria que ser com crase? Não, porque antes do pronome demonstrativo essa, não colocamos acento indicativo de crase. Mas, a de seu irmão. Pessoal, mas por que está com crase sendo que está falando do irmão que é masculino? Não, mas está implícita ali a palavra operação. Não assistiu a essa operação, mas a operação de seu irmão. Mas assistiu à operação de seu irmão, porque quem assiste, assiste a, no sentido de ver, enxergar. Então, com crase, perfeito. Resposta correta, letra D. Vamos fechar a aula de hoje, então, na nossa 30ª questão. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase, da crase, está adequado.
inadequado. Rabisco inadequado. 20 segundos para vocês. Podemos? Tá bom, mais 5 segundos. Última questão. Vamos que vamos. Vamos acertar essa também. Vamos acertar. Vamos lá. Podemos? Vamos. A palestra de Douglas terminou a 1h. Então, foi o horário em que a palestra terminou. Era 1h. Então, correto. Terminou a 1h. O horário da palestra. O horário que a palestra terminou. Pessoal, mas eu poderia colocar o A com H ali? Poderia até colocar. Só que aí você daria outro sentido, ok? Se você coloca a palestra de Douglas terminou a 1h com H, ou seja, faz 1h. Eu não sei nem que horas que eram, poderia ser 10 da noite e a palestra tivesse terminado às 9 da noite, tranquilo? Então faz 1h, poderia ser o A com H, mas quando ele coloca o A com o crase ali é porque naquele momento era 1h, tranquilo? Vamos lá. O diretor referiu-se às questões da Cristiane e não às minhas. Quem se refere a questões feminino, ou seja, admite o artigo as, com crase. E não às minhas, obrigatoriamente com crase, porque é um pronome substantivo possessivo feminino. Já vimos a regrinha, obrigatoriamente com crase. Agora se ele coloca o diretor referiu-se às questões da Cristiane, não às minhas questões. Aí poderia ser facultativo, porque aí o minhas estaria acompanhando o substantivo questões e seria um pronome adjetivo possessivo feminino. Fechou? Letra C. A aluna que me dirigi é a melhor da turma. Quem se dirige a. Ele se dirigiu à aluna. Opa, então a aluna a qual me dirigi? Então somente a preposição a que entrará na frente do nosso pronome relativo que. Aqui não vai haver a junção. Quem se dirige a. Se dirigiu a aluna. Então, o nosso que retoma a aluna a qual me dirigi é a melhor da turma. Então, sem artigo. Ok? Não vai ter ali o artigo para fazer a junção com a nossa preposição a. Então, aqui está incorreta, está inadequada. Na D, a tese de Carolina é análoga à que Natália defendeu. Professor, então está errado também. Não, ali está implícita a palavra tese. Olha só. A tese de Carolina é análoga, e o que é análoga a alguma coisa? Análoga à tese que Natália defendeu. Análoga à tese a qual Natália defendeu. Então, o nosso que estaria retomando a tese que está implícita. Tranquilo? E antes da tese ali, então, que está implícita, teríamos que colocar o acento indicativo de crase. Fechou? Então, a letra D está correta. Resposta... a letra D está correta. Ele quer a incorreta, então, resposta correta, a nossa letra C. Charlie, fechamos os 30 exercícios de hoje, revisando toda a nossa apostila de número 2. Então, pessoal, se preparem. Daqui a pouco... já lançaremos algumas aulas da apostila de número 3 e logo na sequência também faremos exercícios. Continuem conosco até o final, porque o dia da prova de cada um de vocês vai chegar e eu espero que vocês estejam no topo. E só depende de cada um de vocês. Continuemos a estudar firmes e fortes. Até a próxima. Deixa eu levantar a mão aqui, né? Agora apareceu. Até a próxima.